Nós temos a narrativa contida numa representação do próprio ministro Alexandre, em que ele descreve os fatos. Evidentemente, a Polícia Federal está fazendo uma apuração técnica, isenta, célere, e solicitando todos os elementos de prova que sejam cabíveis, entre os quais essas imagens do aeroporto de Roma. Nós temos dois canais concomitantemente acionados, um relativo à cooperação policial, o outro relativo à cooperação jurídica por intermédio da autoridade central, que, no caso, fica aqui no Ministério da Justiça. De modo que esses dois canais já foram acionados e eu tenho confiança na plena colaboração das autoridades italianas e, com isso, nós esperamos, ao longo dessa semana, ter o acesso a essas imagens que serão levadas ao inquérito policial já instaurado. Ministro, a representação Imagens, do ministro, tem a informação de que tem essas imagens? Ainda no sábado, pela manhã, houve o pedido da Polícia Federal de preservação das imagens. E a resposta que houve, por intermédio do ADIDO, que o Brasil, adido policial da Polícia Federal, que o Brasil mantém na Itália, é de que haveria essa preservação. Daí a nossa expectativa. Não sabemos ainda o conteúdo, mas com certeza imagens chegarão e serão levadas ao inquérito policial. Ministro, a representação do ministro Alexandre de Moraes ele é muito categórica, né, quanto à agressão, a agressão verbal e até física ao filho dele, e quanto à identificação dos agressores. O que eu lhe pergunto é, considerando que no final de semana saiu uma nota do casal que foi identificado pelo ministro Alexandre de Moraes como os agressores dele, mais um genro deste mesmo casal, que já prestou até depoimento à Polícia Federal, negando os fatos ou contando uma versão diferente, o que eu lhe pergunto é, na hipótese de essas imagens não existirem ou existindo, contarem uma versão insuficiente para conclusões da polícia, imagens imprecisas que não captaram a cena com a exatidão desejável, o senhor acha que uma versão contraposta à outra pode resultar num inquérito sem punição? Nós sempre temos três possibilidades ou três juízos possíveis: um de plausibilidade, outro de verossimilhança ou probabilidade, o terceiro de certeza. É claro que a certeza emerge do conjunto de provas que vai ser colhido. Nesse momento, nós temos um juízo plenamente cabível de plausibilidade, ou seja, por negação ou por antinomia, é implausível e é até improvável que o ministro do Supremo invente uma narrativa desta. Então, é o quanto basta para a instauração do inquérito. E aí, tecnicamente, a Polícia Federal vai caminhando com os depoimentos exatamente para compor esse conjunto. E aí caberá ao Ministério Público e ao Poder Judiciário transpor essa fronteira entre plausibilidade, verossimilhança e certeza. Então, nesse primeiro momento, Josias, a Polícia Federal fez o que lhe cabe, instaurar o inquérito, uma vez que a narrativa é plenamente plausível, lastreada num relato de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O conjunto de oitivas das pessoas todas e as imagens vão, com certeza, permitir que a Polícia Federal faça o seu trabalho. Essas imagens sejam enviadas, ministro? O senhor falou que pediu que ao longo dessa semana pode chegar, mas tem um limite para isso? Tem um prazo para isso? E eles são obrigados a fornecer essas imagens para o governo brasileiro, para a polícia brasileira? Fabíola, sua pergunta é muito importante, porque às vezes eu sou até cobrado em redes sociais em relação, por exemplo, a facínoras, de um modo geral, criminosos, que às vezes estão em outros países. Nós tivemos um caso recente de um agressor, aquele senhor chamado Tiago Brenan, em que houve o êxito na cooperação jurídica internacional.
Às vezes não há, porque exatamente não há essa obrigatoriedade. É um pacto entre os países em que há essa mútua colaboração. Mas a sinalização que o adido policial brasileiro obteve é no sentido da cooperação. E eu tenho a mais absoluta certeza de que haverá essa colaboração das autoridades italianas, porque há um acordo e esses acordos costumam ser cumpridos, não haveria razão para não cumprir, ainda mais porque se trata de um interesse exclusivamente brasileiro, ou predominantemente, de modo muito forte, brasileiro, na medida em que, mesmo que se cuide de fatos perpetrados na Itália, mas tanto aqueles agressores quanto agredidos são brasileiros. Então, creio que haverá, sim, essa colaboração, não há prazo, mas é algo simples, e daí essa previsão nossa de, ao longo dessa semana, haver a conclusão dessa cooperação. O senhor mesmo Ministro, chegou a fazer imaginou-se. alguma conexão? O senhor mesmo chegou a procurar? Se colocou à disposição para fazer isso, o ministro, ou não precisou? Na verdade, a Polícia Federal o faz por intermédio dos canais disponíveis no âmbito da Interpol, e nós temos um órgão do Ministério da Justiça, que é o DRCI, da Secretaria Nacional de Justiça, que é a autoridade central para esses casos de cooperação. Então, é aqui no âmbito do Ministério da Justiça, mas não creio que seja necessária essa intervenção pessoal, porque, como disse, é algo tecnicamente muito simples.